na verdade, dia 11, É isso aí. já estarei pagando esse débito para o quê? Para que a casa tenha sempre crédito e você venha mais vezes. Tá bom, Rafa. Diferente dos anos anteriores, esse ano a gente resolveu fazer uma abordagem cronológica Ah, e legal. a gente está fazendo a leitura da Bíblia na ordem cronológica, e o assunto dessa semana é ali o livro de Jó, os patriarcas, a Torre de Babel, aqueles assuntos ali da região. E a gente tem algumas perguntas. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer 45 minutos de perguntas. Mas se você não sentir de responder ou não se sentir confortável de responder, pode pular. E depois, Uhum. no final, eu queria que você desse o seu olhar sobre esse período, como você vê a importância desse período para a graça, a importância dos patriarcas para a formação do caráter do povo judeu, enfim, que Uhum. nos alcançou. Tá bom? Legal. Então tá bom, vamos Só, começar. só, só uma, Vai. só uma dúvida. Vocês estão lendo na ordem cronológica, mas vocês não estão estudando as paraxás por porções. Não, não. Estamos Tá. lendo por período. Tá. Perdão. Uhum. Então, essa daqui, ó, e ela vai Tá. quebrando por sessões. A Sim. cada sessões ela vai trazendo o período histórico que aconteceu, então ela agrupa muitas histórias, e é Uhum. uma Bíblia fininha, né? Bem fininha, então ela Sim. está bem resumida aqui. A gente não está Essa é a fazendo cronológica, né? Essa é a cronológica. cronológica sem notas de estudos. Tá. Bom, a primeira pergunta é o seguinte: dos filhos de Jafã, da linhagem de Jafé, procederam os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, segundo os É. seus clãs, das suas nações. Certo. É correto afirmar que já havia dialetos específicos antes do ocorrido da Torre de Babel? Por que a gente fala isso? Percebe-se que, através desses clãs, possivelmente a humanidade começou a ser povoada nos diversos cantos da Terra, visto que eles dominavam as correntes marítimas. Faz sentido isso? Então, quando a gente olha do ponto de vista bíblico, na Bíblia cronológica, a gente precisa entender algumas coisas. Eu não sei como está a sua Bíblia cronológica. A minha eu emprestei para o Vanderlei para ele resolver uns assuntos, eu não estou com ela aqui. Uhum. Mas eu vou usar a NTLH, Tá, LH, tá? tá bom. Para ajudar também, eu vou usar a Torá no hebraico. Porque eu acho Tá que tem bom. algumas coisas interessantes aqui, ó. Não sei se o pessoal já viu. Todo mundo consegue ver aí, ô Rafa? Sim, dá para ver perfeitamente. Tá, essa aqui é a Torá, em hebraico mesmo, e eu vou usar também, para auxiliar, a Bíblia hebraica. Não sei se vocês conseguem ver aí. Espera aí, deixa eu pegar uma tradicional aqui para me te acompanhar. Só um minuto. Tá. Eu acho que é interessante usar essas três versões, até para a gente tirar todas as dúvidas. Já peguei. Tá. Quem fez essa pergunta, Rafa? A primeira pergunta. A pessoa está Márcio aí? Buono. O Márcio está aí? Deixa eu ver. Não, não tá. Tá, então vamos lá. Todos assistem a gravação, né? Ah, tá, é porque você deixa gravado, né? Isso, a gente deixa disponível. Eu creio que ele esteja falando do capítulo 10, a partir do verso 5, que diz: Esses foram os descendentes de Jafé. Isso. Eles moram no litoral e nas ilhas. Cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Eu acho que foi aí que surgiu Isso. a pergunta dele. Legal. O que acontece? Dentro da Bíblia cronológica, nós vamos ter uma coisa que a gente chama de sobreposição bíblica ou sobreposição de textos. Por que essa sobreposição de textos? Porque o judeu ele tem uma característica na hora de escrever. E a gente vai ver isso em Gênesis, isso acontece muito em Gênesis, essa característica do judeu de escrever. Então,
por exemplo, em Gênesis capítulo 1, ele vai fazer toda uma síntese de toda a criação. De toda a criação tem uma síntese ali. E no capítulo 2, isso já aconteceu muito, já deu muito problema na cabeça de muita gente, principalmente no nosso povo, quando eu falo nosso povo CCB. Por quê? Porque eles viram a criação do homem em Gênesis 1, e depois a gente tem o detalhamento dessa criação no capítulo 2. Então tem gente que pensa assim, nossa, o homem foi criado no capítulo 1, e quem foi criado no capítulo 2? Então teve dois povos, é aí que entra a segunda mulher, é aí que como que é essa história aí, né? Então fica essa dúvida de que tenha sido criado um casal no capítulo 1 e um outro casal no capítulo 2, onde na verdade isso não aconteceu. O que aconteceu é, primeiro, eu faço um resumo de toda a criação no capítulo 1, e no capítulo 2 eu vou pegar aquele ponto da criação do homem e vou abrir ele num leque sobre a criação do homem, com todo o detalhe de como foi feito até a sua queda. Então, é mais ou menos isso. Isso vai acontecer exatamente a mesma coisa no capítulo 10 e 11, aqui de Gênesis. Então, no capítulo 10, ele vai falar dos descendentes de Sem. Olha, isso é importante. Por quê? Quando ele começa a falar dos descendentes de Sem, ele não pode parar a história para vir falar, por exemplo, do que aconteceu no capítulo 11. Então, ele estende a história, ele termina toda a história dos descendentes. Então, aqui no capítulo 10, ele vai falar de um verso muito importante que vai dividir o lugar da língua, é no capítulo 10, verso 25. Olha que top. Abra no verso 25. Espera aí. Abri. Olha que interessante. Do que fala o capítulo 10? O capítulo 10 está falando sobre os descendentes de Sete, toda a descendência, certo? O capítulo 11 vai falar de alguns descendentes e vai começar a falar aí do problema das línguas. Olha que top no verso 25. Éber foi pai de 2 filhos, da onde vêm os hebreus, né? Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. Ou seja, olha que top isso aqui, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Então é no tempo de Peleg que acontece a divisão das línguas. É aí que os povos são divididos, cada um vai para um canto. Então, bem no meio do capítulo 10, onde nasce Peleg, teoricamente estava acontecendo, teoricamente não, é certo que estava acontecendo a divisão das línguas e dos povos. Então, bem no meio do capítulo 10. Então, aí o que acontece? Aí a gente começa a compreender algumas coisas sobre a característica da escrita dos judeus. Então, ele não para um raciocínio para começar outro, ou abrir um espaço para entrar com uma ideia. Ele termina a ideia e depois ele abre um outro capítulo. No caso aqui, seria uma paraxá, ou uma outra parte de uma porção da paraxá, para concluir outra ideia. E isso vai acontecer, inclusive, com o Criador. Porque o judeu, ele leva essa característica do Criador. Lembra lá em Crônicas, capítulo 7, que está escrito, se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se voltar para mim. Então, esse povo tem algumas características de Deus, porque a salvação vem dos judeus. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai lá para o capítulo 1 de Gênesis, tem uma coisa topíssima que eu acho. Eu acho fantástico. Quantas pessoas estão com a gente agora, Rafa? 66. 66. Tá, pessoal, então, vamos lá para o capítulo 1 de Gênesis, lá para Bereshit. Bereshit em hebraico. Bereshit no início, no começo, no princípio. Então, Bereshit, eu vou pegar a Bíblia hebraica aqui. Olha que coisa fantástica. Eu vou ler só um verso aqui, que aqui é de trás para frente, a Bíblia judaica. Vamos lá, para o original aqui. Olha que fantástico que é. E aí vocês vão entender essa questão do capítulo 10, Peleg, capítulo 11, como tudo aconteceu. Até aqui, Rafa, tá tranquilo? Tranquilo, pode ir, já chegamos. Ficou claro essa questão de Peleg? Sim. Então tá. Em Gênesis, eu vou pegar aqui para vocês, Gênesis, que é Bereshit em hebraico. O primeiro verso é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, no início, no começo, criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa fantástica. Então, Deus cria os céus e a terra, no capítulo 1. E aí, acompanhando na Bíblia de vocês aí, olha que coisa fantástica, Rafa. Eu acho isso fantástico. Isso aqui, eu acho que até vai resolver muitos problemas
do ponto de vista de leitura dos seus alunos. Ó que coisa, ó. No começo, Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o seu nome de dia, e na escuridão chamou noite, Laila. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Olha que top. Deus só falou que a luz era boa. Tov, em hebraico. Tov significa completo, excelente, bom. Aliás, a gente pode falar boa noite quando a gente se despedir aqui. Laila Tov. Laila, noite. Tov, boa. Então, boa noite, Laila Tov. Boker Tov, bom dia. Shavuot Tov, boa semana. Então, Tov significa bom, excelente, aquilo que seja abençoado, excelente, próspero, está ligado com Tov. Mas preste atenção que Deus não fala que é bom a não ser a luz aqui. Olha que top, vem aqui para o verso 6. Então, Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nesta divisão, Deus pôs o nome de céu, Shammai. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Preste atenção que no segundo dia Deus não fala que foi bom. Não tem nada bom ainda aqui. Porque o raciocínio de Deus ele não está pronto do ponto de vista do que ele quer terminar. Então tem coisa na nossa vida que, ao nosso ver, parece que está pronto, mas às vezes não está. Precisa ver do ponto de vista de Deus se realmente está pronto. Por isso que tem algumas pessoas que a vida dela às vezes não anda, porque ela pensa que ela terminou a função e na verdade não terminou, porque ela está vendo do ponto de vista dela e não do ponto de vista de Deus. Por isso que Deus não fala que é bom aqui no segundo verso. Vem comigo que você vai entender que eu acho fantástico isso aqui. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs a parte seca o nome de terra, e as águas isso aqui eu acho legal, até eu vou ler em hebraico, no original hebraico, você vê como que é top esse verso 10. O verso 10 diz assim, ó, Vaikra Elohim laibasha eretz el mikve hamaim kara yamin vayer Elohim kitov. Tov. Lembra do Tov que é bom, né? Boker Tov, Laila Tov. É algo excelente. Então, o verso 10 aparece pela primeira vez, Deus dizendo exatamente isso. Olha só, Deus pôs na parte seca o nome de terra, e as águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que havia feito era Tov, que o que Deus tinha feito era bom, era excelente, era pleno, era maravilhoso, era algo que ia ser próspero. Então, olha que coisa interessante. No segundo dia, ele não fala que foi bom. Por quê? Porque ele não havia terminado. O dia tinha acabado, mas ele não havia terminado a sua obra. Então, olha só, tem coisa que, do nosso ponto de vista, parece que nós terminamos, mas eu preciso saber do ponto de vista de Deus, se realmente eu terminei aquilo. Se realmente está agradável aos olhos de Deus. Quando Jesus ele desce do Getsemane, ele diz justamente isso. Ele diz assim, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tenho em mim. Ou seja, eu terminei tudo que eu tinha para fazer. Seria top quando o Rafa, no último dia de vida seu, quer seja no hospital, quer seja dentro da sua casa, quer seja no acidente de trânsito, como eu também, ou qualquer um desses que estão com a gente, qualquer um de nós possamos olhar para cima e dizer, nada tem em mim. O que eu vim fazer, eu completei. Eu completei a obra que Deus me deu para fazer. O abraço que eu tinha que dar, eu dei. O conselho que eu tinha que aconselhar, eu aconselhei. As lives que eu tinha que fazer, eu fiz. Essa é a grande ideia. Por isso ele não fala bom no segundo dia. Ele vai falar no terceiro dia. Em seguida, ele disse, olha, presta atenção, ele viu que era bom, mas não terminou. Que a terra produza todo tipo de vegetais, e plantas que deem sementes e árvores que deem frutas, e assim aconteceu. E a terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente, árvores que dão frutas, e Deus viu que o que havia feito era Tov. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o dia terceiro. Vocês pegaram essa chave? Prestaram atenção que agora ele falou Tov 2 vezes? Falou 2 vezes no terceiro dia. 2 vezes, exatamente. No segundo dia ele não falou. Mas no terceiro existiu uma plenitude do Tov,
Quer dizer, agora aconteceu o que precisava acontecer, então é 2 vezes bom. É muito bom, é excelente o que eu estou fazendo, porque as coisas agora começaram a se encaixar. Quando as coisas não estão se encaixando na nossa vida, do ponto de vista de Deus em relação à nossa vida, as coisas não começam a tracionar e às vezes você olha e fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? É hora de se perguntar se realmente existe o TOV. Será que realmente foi perfeito o que Deus planejou para mim? Será que eu fiz realmente como deveria ter feito? Para não estar tracejando, para não existir o TOV aqui nessa situação. E quando a gente para falar do TOV, que eu acho muito importante, são 3 letras, e eu faço questão de dizer para vocês quais são. É o TET, o VAV e o BET. Agora pasme, hein? Agora é para ficar na cadeira. Segura firme na cadeira que é top. Olha só. Cada letra... Ah, Abner, traz um lápis para mim, por gentileza. Agora eu vou começar a desenhar. Pedir ajuda dos universitários aqui. Meu filho vai trazer um lápis para mim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu acho que é sublime. Só para vocês compreenderem uma coisa que eu quero dizer aqui. Eu acho que isso vai abrir um pouco a mente até para os outros capítulos, que é essa coisa da literatura. Então, vamos lá, literatura judaica. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é importante. Eu vou escrever aqui o nome de Deus em hebraico. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para ver. Mais um pouquinho. Aí. Agora tá, são 4 letras, tá? Essa pequenininha aí é o Yod. Yod. O Yod é a menor letra. Quando Jesus fala lá no Novo Testamento que não vai cair nem um J, nem um tio, na verdade J não existe. Ele está falando do Yod, que é a menor letra. Ele está querendo dizer assim, não vai cair nem a menor letra do alfabeto, não vai cair. Que é a menor letra aí. Yod, depois Re, e um Vav e um Re. São 2 letras iguais aí, começando pela pequenininha. Então, Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus. Tá? Olha que top, hein? Que chique. Agora eu vou escrever outra coisa aqui, ó. Por isso que eu falei que os judeus têm muito a ver com Deus, né? Por isso que ele fala, se o povo que se chama pelo meu nome. Olha que top isso aqui. Tem uma letra a mais aqui, ó. A única diferença do nome de Deus para o nome Yudeum, que é judeu, é uma letra a mais. Eu circundei ela aí, ó. É o Dalet. É o Dalet. E o Dalet significa porta, em hebraico. Então, o Yud significa mão. Re, prego. Vav, olha só. Yud, Re, Vav, Re. Mão, furo, perdão. Furo, prego, furo. O nome de Deus é mão, furo, prego, furo. Isso te remete a alguma coisa? Meu Deus. Top, né? Por isso que lá em João, no capítulo 19, quando Herodes, perdão, quando Pilatos escreve a tabuinha, lembra a tabuinha? Sim. A tabuinha estava escrito Jesus Rex olha o que estava escrito, ó. Não sei se dá para vocês lerem aí. Isso, um pouquinho mais para a direita. Traduzindo, Inri. Rei dos judeus. Inri, porque Inri, né? Inri, porque não existe o J. Então, é Jesus, Nazarenos, Rex, Iudeum. Jesus, Nazarenos, Rex, Iudeum. Só que quando eles fizeram... Só que eram em 3 letras, três línguas que Pilatos escreveu. E aí, quando ele escreve no hebraico, vocês não imaginam o que aconteceu. Ele escreveu Yud, Re, Vav, Re. Que é o nome de Deus. Por isso que o sacerdote falou, não, isso não pode estar na cruz de jeito nenhum. Ele falou, o que eu escrevi, escrevi. Está escrito. Ou seja, os planos de Deus, eles vão ser completos. E eles só vão ser completos e tove, excelente, perfeito, no momento que Deus determinar que ele é perfeito. Não é o momento que eu determino que ele é perfeito, é o momento que Deus determina que é perfeito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu estou no céu, vocês estão na terra. Eu sou imortal, vocês são mortais. Então, vocês precisam sentir do ponto de vista de Deus. Quando a gente remete isso de novo aqui para a Torá, para o Gênesis, para o Bereshit, o que a gente começa a entender, né? Essa palavra Yudeum, né, com uma letra a mais, só a porta de diferente, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus, quem que ele é?
dentro dos judeus? Uma porta. Por isso que uma letra a mais. Dalet é porta. E por isso que ele está lá, no meio do povo judeu. Existe uma porta chamada Jesus para dizer a salvação vem dos judeus, como ele falou para a mulher samaritana. O que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui? Eu estou querendo dizer que a gente tem que, algumas vezes, colocar a sobreposição de alguns textos para que eu consiga compreender os outros textos. É o caso do que aconteceu aqui sobre as línguas. Então, no meio do capítulo 10, que aconteceu o capítulo 11. No meio do capítulo 1 se desenvolve o capítulo 2. No meio do capítulo 1, Deus estava desenhando o capítulo 7, 8 e 9. E aí você me pergunta, como Deus estava desenhando o capítulo 7, 8 e 9? Lembra lá das águas que estavam embaixo da expansão, as águas que estavam sobre a expansão? Lembra, Rafa? Lembro. Então, e aí o que acontece? Deus faz uma aliança com Noé, lembra lá? Lembro. Deus faz uma aliança com Noé, o Noé faz a arca, e o que acontece no dia do dilúvio? É uma coisa fantástica. Olha aqui, ó. Entraram Noé na arca, né, no verso 8. Perdão. Capítulo 7. Cheguei, capítulo 7. Capítulo 7, o dilúvio. Vamos pegar o dilúvio, porque vocês vão ver uma coisa importante. Ó, primeiro, ó lá, eu tenho a água que está sobre a expansão e a água que está embaixo da expansão. A água que está embaixo da expansão fez os rios e os mares. Nós acabamos de ler no capítulo 1. E a água que estava sobre a expansão? O que Deus fez? Nada. Ele não cita mais essa água. Ele só diz que tem no meio dessas águas uma expansão. E a expansão ele chamou de Shemaim, que significa céus. E onde estão as águas que estavam sobre a expansão? Ele não fala mais, porque lá estava sendo construído o Tove. Lembra que não estava bom ainda? Sabe por que não estava bom? Porque não estava pronto o que ele queria fazer com aquela água. Aí vai ficar bom onde? No capítulo 7. No dilúvio fica bom. E ele diz o seguinte: depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie, né? E de impuro e mais 7 casais de puro. Peraí, leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de impuro, perdão. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, tal. Verso 4, pois daqui 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites, assim vou acabar com todos os seres vivos que eu criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor tinha mandado para ele. Noé tinha 600 anos, né, quando isso ia acontecer, e entrou dentro a fim de escapar do dilúvio, entrou com ele dentro da arca os seus filhos, a sua mulher, as suas noras, os animais puros e impuros, todos que se arrastavam pelo chão, as aves entraram com Noé dentro da barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram ou se abriram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. Lembra da água de 1 de Gênesis, verso... Lembra lá? Lembra do segundo dia? Aquela água que ele não falou mais? Quando ele abre, aquela água toda cai. E a partir daqui a gente tem uma mudança gigantesca dentro do planeta. Primeiro, uma coisa que... Começou a chover. Começou a chover. E outra coisa, era uma estufa aqui. Sim. Porque, imagina, que tinha uma cobertura de água em volta de todo o planeta e subia vapores, né? Subia vapores. Então, era uma estufa. Por isso que os animais cresciam tanto dentro dessa estufa. E os homens tinham tantos anos de vida. O que acontece depois? Depois que essa água cai, acabou a estufa. E Deus fala para o homem, agora, o tempo de vida de vocês, a partir de agora, a partir do dilúvio, é 120 anos. Vocês não vão viver mais 900. Porque agora a estufa acabou. Então, biologicamente, cientificamente, Deus fez tudo certo. Só que só ficaria perfeito no capítulo 7. Por isso que ele não diz. No caso, a água da divisão era para o dilúvio. Exatamente. A água da divisão era para o dilúvio. Por isso que ele não fala mais e ele não diz que era Tov. Por quê? Porque ele ainda não terminou. Ele só termina no capítulo 7 de Gênesis. Beleza? Eu acho que deu uma boa introdução, né? Você é louco. Sou seu fã. Você tá maluco. Bom, vamos lá. Aqui uma pergunta. Nós vamos ficar pulando assim. Tá. Não se incomode com isso.
Tranquilo. A pergunta da Emily. Multiplicarei as dores de parto. No caso, Eva ainda não tinha tido filho ou essa sentença sobre ela aumentou uma dor de uma possível conceição? Como é que você vê isso? Então, essa coisa de aumentar a dor do parto, ele diz que vai aumentar a dor na sua conceição, né? Então, é o que Deus tinha planejado para a mulher. Então, uma coisa é o que ele tinha planejado, outra coisa é o que iria acontecer. Olha que coisa interessante. Uma coisa é o que eu planejei, outra coisa é o que vai acontecer. Por exemplo, eu e você vamos fazer uma viagem para o Paraná, certo? Pode avisar Certo. o grupo aí, que nós vamos precisar de oração, nós vamos para o Paraná numa missão. Eu e o Rafa. Então, a gente planeja. O que a gente planeja? Olha, Rafa, nós vamos por esse caminho aqui, que eu acho que é melhor, o GPS está dizendo que a gente tem que ir por esse caminho. Só que num determinado lugar a gente chega e tem uma ponte que caiu. Não estava dentro dos nossos planos. O que vai acontecer então, Rafa? Nós vamos ter que mudar o nosso plano, porque aquela ponte caiu, beleza? Não estava dentro do nosso plano. Então, a gente precisou fazer um desvio. Agora, alguém pode perguntar do grupo, mas peraí, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente. Ele sabe de tudo. Como é que ele não sabia que a mulher ia ter que passar por isso? Como que ele não sabia que a mulher ia ter que passar por isso? Aí que tá, ele sabia. E a Bíblia não é para ele, não é por causa dele, é por causa de nós. Na verdade, ele quer deixar claro que ele tinha um plano para nós que era melhor do que esse. Para cumprir o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Eu bem sei os planos que tenho preparado para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então vós vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei quando vós me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, os planos de Deus sempre são bons para nós. O que acontece é que nós atrapalhamos os planos de Deus. E por a gente atrapalhar os planos de Deus, ele precisa fazer essa mudança na engrenagem, não porque ele não sabia. Sim, ele sabia, mas ele quer deixar claro que ele tinha um plano que era a mulher não sofrer. Eu tenho um plano, eu gostaria que a mulher não sofresse. E eu quero deixar muito claro isso para todas as mulheres que estão ouvindo isso aqui agora. O plano de Deus era que você não sofresse, mas por causa do pecado, a gente tem que sofrer. Da mulher fala, mas eu não preciso, eu faço cesárea, daí eu não sofro, porque essa dor, você sofre. Você só vai ser uma dor parcelada, porque você vai para sua casa bem tranquila, né? Só que depois que a anestesia vai passando, você começa a sofrer toda aquela dor que você não sofreu no dia. Na verdade, a palavra de Deus vai cumprir com você de uma forma ou de outra. Ou cumprir na hora que o menino sofre, na hora que o bebê nasce, ou vai cumprir depois que a anestesia passar e você estiver na tua casa cheia de ponto. Mas que você vai sentir dor, você vai. E não era o que Deus queria para você. E por isso que ele deixou claro, eu não gostaria que fosse assim. Então tem que deixar registrado que eu não gostaria que fosse assim. Entendeu? Telo. Demais. Excelente. Vamos aqui. Uma pergunta boa. Manda. Pergunta do Marcelo. Ainda sobre essa sua explanação, viu Deus que era bom. A pergunta aqui seria, a onisciência de Deus já não previa isso? Continuando, seguindo no livro, no sétimo dia, Deus descansou. Eu gostaria de saber sobre esse descanso de Deus. Em que sentido o Onipotente se cansou da sua criação? Excelente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que Shabat não significa exatamente esse descanso no sentido de estar cansado. Shabat não significa isso, tá? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu escrever de novo, eu gosto de escrever, deixa eu achar um canto, fazer pequenininho aqui, que daí vocês conseguem ver. O Shabat é feito de 3 letras. O Shin, o Beit e o Tav. Shabat. São 3 letras só. Só um pouquinho para a direita. Aí, agora sim, ó, perfeito. Shin, Bet, Tav. Ó, o Shin significa pressa em hebraico. Pressa. Bet, casa. E Tav, sinal. Então, Shabat é um sinal que eu tenho que ter pressa para ir para a casa do Senhor. Então, veja que Shabat, pressa para eu ir para casa, desejo de eu ir para a casa do Senhor, desejo de eu estar na casa do Senhor, ou estar na presença do Senhor. Isso. Aí, o que acontece hoje? As pessoas imaginam que é descanso, e não é. Não necessariamente.
E nós vamos ter vários Shabat dentro da Bíblia. Nós temos um Shabat para Deus, nós temos um Shabat para o povo de Israel, porque era escravo, e nós temos um Shabat para os judeus que não foram escravos. Então, são 3 tipos de Shabat. Igual os da Páscoa, né? O duplo Shabat na Páscoa. Duplo Shabat da Páscoa ou a Páscoa dupla, porque existem 2 Páscoas, certo? Sim. Mas deixa eu pensar num exemplo aqui que vai ficar top, quer ver? Maná. Lembra do maná que descia? Uhum. Quantos Sim. manás existiam? Quem lembra aí? Quantos manás existiam? Maná. Bom, vou falar um. Chuta. Beleza. Maná, o que significa maná? Em hebraico, maná significa what? O quê? Oxi! Sabe? Aquela expressão de espanto. Uau! Maná significa isso, porque eles acordaram num dia de manhã e todo o deserto estava com mais de 2 côvados de algo que eles não sabiam, eles se espantaram. Então eles falaram, maná! Quer dizer, meu Deus, o que é isso? Né? E aí Deus fala, é comida. Só que existia um maná que você podia comer na segunda, que era igual ao da terça, que era igual ao da quarta. O da sexta durava mais, né? Então esse é um maná diferente, concorda? A durabilidade é um maná que dura 2 dias. A durabilidade é diferente. Então, só na semana nós temos 2 tipos de maná, certo? Certo. Tá, beleza. Só que daí, o que Deus fala para Moisés? Deus fala assim, Moisés, eu quero que você pegue um pouco de um maná que eu vou te mandar e coloca dentro de uma caixinha que vai ficar dentro da arca. Esse maná ele não vai apodrecer, porque ele não é igual da segunda, da terça, da quarta, da quinta, nem da sexta. É um maná que vai durar para sempre dentro da arca. Então, só aí nós temos 3 manás, certo? Certo. 3 manás. Maná da arca, entrou o maná da arca agora, que é um maná que ele não se deteriora em 2 dias. E quando eu vou para Apocalipse capítulo 2, o que está escrito? Aquele que vencer, eu darei do meu maná escondido. Opa, pera um pouco. Então eu tenho 4 tipos de maná. Eu tenho um maná que dura um dia, eu tenho um maná que dura 2 dias, eu tenho um maná que ele não fica estragado, e eu tenho um maná que está guardado até hoje, para todo o povo. E se maná ele está relacionado com comida, com alimento, significa o quê? Porque tem gente que diz assim, nossa, eu só como pão quentinho que desce do céu, maná que vem na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Tá, mas você nunca comeu um maná que veio na sexta? Por exemplo, um maná que eu te mando uma gravação de uma palavra, o dia que você está aflito, e eu mando uma gravação de uma palavra para você, eu falo, ouvi ontem, Rafa, ouve aí, Deus vai falar com a tua alma. É um maná de 2 dias. E tem um maná que ele não acaba. Tem um maná que você vai ouvir uma palavra de um irmão que pregou lá dentro do Braz, em 1970, 1980, eu não vou falar quem é aqui, não precisa, e não só lá dentro, mas em outros lugares, em outras igrejas, e estão até hoje, aí tem palavra pregada por vários pregadores que estão aí até hoje, e elas estão vivas e elas conseguem mexer com o coração das pessoas e conseguem converter as almas ainda. É um maná que não estraga. Agora tem um, que é o último, que é o maná que nós vamos ouvir da boca do próprio Senhor. É o maná escondido, mas é só para aquele que vencer. É aquele tesouro de Deus, aquele que vem de dentro do tesouro de Deus, que vem dos mistérios de Deus, aquele que a gente vai ouvir no último dia. Por que eu estou querendo dizer tudo isso aqui agora? Por que eu estou dizendo isso do maná? Justamente para tentar chegar e mostrar para vocês que tanto o maná como o Shabá, eles têm vários significados. Então não significa que Deus estava cansado, ele parou para observar o que ele tinha feito de bom. Por isso que no último dia, no 6º dia, ele não fala só que era bom. O que está escrito no 6º dia? Quem lembra? Gênesis. Vou colar. Vamos lá. No último dia, olha o que Deus fala. Capítulo 1, verso 31. Lê para nós, Rafa. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã bom. dia Não 6. era só bom, era muito bom. Você tá doido? Porque agora tá tudo top, porque agora tá encaixando tudo, porque a água eu já separei, já tá tudo certinho, e tudo que eu fiz é muito bom. E ele não tá fazendo isso porque ele não sabia que ia ficar muito bom. Ele tá fazendo isso para deixar registrado que o que ele fez é bom para nós, porque ele já sabia. Ele tá querendo deixar registrado pro Rafa, para mim, desse grupo que tá com você, e dizendo assim, gente, eu já sei, já sabia de tudo isso, que ia ficar muito bom, mas eu quero deixar registrado para vocês para dizer que eu não errei. Eu não erro. Fica tranquilo, entrega a minha vida, entrega a sua vida para mim, entrega na minha mão, confia, eu nunca errei, não vou errar. Fica tranquilo. Pode parecer que um dia não vai aparecer nada de bom, como aconteceu
no dia segundo. Não vai aparecer nada de bom. Você fala, nossa, não tem nada de bom, mas não esquenta. Quando chegar o terceiro dia, vai ter 2 vezes bom, ou mais. E pode ser que chegue no último dia, vai ser muito bom. Meu Então, Deus, meu Deus. o que eu só preciso é confiar naquele que cria. E agora eu vou jogar uma coisa para vocês que eu acho top e eu queria compartilhar com vocês. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim, Bereshit bara. Bara é um verbo que só é empregado para Deus, porque só ele cria. Esse verbo bara, criou, só ele cria. Por isso, João vai dizer Yohanan, Brit Hadashah, Novo Testamento, João vai dizer, no princípio era o verbo, ele era o bará, ele era a criação. Não existe, não tem como ser outra pessoa. Não tem, esse verbo não pode ser colocado para outro ser, só para ele. Por isso está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus porque estava dentro do sentimento de Deus, até ser exteriorizado. Quando ele é exteriorizado em forma de palavra, em forma de logos, como está escrito lá no grego, né? Logos, o verbo, e aí ele começa a fazer todas as coisas, e começa a brotar luz, porque diz, ele é a luz. Ele é a luz. Esse logos, esse bará, e esse verbo só cabe a ele, a mais ninguém. Por isso que nós estamos na mão daquele que cria, é o Criador, aquele que faz. E mesmo que demore um pouquinho, a gente não consiga compreender onde está o Tov, onde está a parte boa, do nada, quando vira o dia, olha que top, né? E olha que top, Rafa. Ele diz assim, foi a tarde e amanhã. Porque os judeus lá no Egito estavam acostumados com o quê no final de toda a tarde, Rafa? O que simbolizava a tarde para um judeu no Egito? No tempo de Moisés, quando ele escreveu esses livros, o que simbolizava o final da tarde? Era o final de um dia de escravidão. Era o final do dia que os algozes chegavam com chicotes para chicotear esse povo, para mandar esse povo para senzala, para bater, para chutar, para cuspir. Então, final de dia para eles, o começo da noite era tristeza, era angústia, era dor. E por isso que Deus usa e fala assim, e foi a tarde e amanhã. O dia primeiro. Ele não fala amanhã e à tarde, ele inverte, ele fala à tarde, porque apesar da vida de vocês ser uma vida ruim no final da tarde, o que eu faço é bom no final da tarde. E eu começo pela tarde, para provar que eu inverto as coisas e consigo fazer coisa boa. Tove, na inversão das coisas. O homem faz e tenta fazer e faz errado, machuca, causa dor, mas eu vou fazer de uma forma que não vai causar mais dor. Então foi à tarde, amanhã, o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro. E olha que top, né? À noite não tinha trabalho. Ele não trabalhava para cumprir o que Jesus vai dizer lá em Brit Hadashah, no Novo Testamento. Não há 12 horas no dia? Quem anda de dia não tropeça, porque nele há luz. Mas quem anda de noite tropeça, porque nele, diabo, não tem luz. Não anda nele, anda em mim. O nele lá não era escuro ou noite, ele estava falando de um ser, porque nele não há luz, nele. Se ele é a luz, Jesus é a luz, são 2 seres, ele estava falando ali. Um era o ser ele, Yeshua, o outro era o ser adversário da nação. Por isso que ele falou, não anda nele, porque nele não há luz, anda em mim, eu sou o caminho. Anda nesse caminho, porque ele é todo iluminado. Aqui é Tov, aqui é Tov, aqui é Tov. Por favor, rápido. O tempo todo aqui é Tov. Olha, vou te isso falar. aí. Eu tô em Vamos choque. lá, tem mais 15 minutos, bora. Bora. A gente podia fazer uma tenda e ficar aqui essa madrugada, viu? Deixa eu escolher aqui. Essa aqui é boa. A gente já falou sobre isso, mas eu queria que você trouxesse a sua visão. No livro de Jó, vamos falar um pouquinho de Jó. Jó, tá. Qual que é o capítulo? Aquela assembleia dos filhos de Deus. Ok. Aonde Jó, capítulo foi? 1. Jó, capítulo 1. Top. Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Primeiro, vocês estão vendo a Bíblia cronológica, certo? E o livro de Jó, na Bíblia cronológica, ele não está depois de Esther, certo? Ele aparece como um dos primeiros livros da Bíblia. Eu acho que nasceu o primeiro, né? Sim. A Bíblia cronológica. Por quê? Porque em algumas Bíblias, eu acho que na Bíblia da congregação está escrito no rodapé que o livro de Jó provavelmente foi escrito por Moisés enquanto ele vivia no meio dos midianitas. Sim. Então, olha, isso aqui é importante que eu vou dizer agora, e eu vou dizer do ponto de vista de um rabino, tá? É um rabino que eu respeito muito, então eu gosto muito do ponto de vista dele, eu acho muito legal quando ele fala de Jó, ele consegue sobrepor os livros. Por isso que eu sempre dizer que a importância de sobrepor livro e capítulo
para a gente ter uma compreensão total das coisas. É como você lê o Novo Testamento em ordem cronológica. Aí você vai pegar todos os eventos de uma única vez. Então, você vai pegar Jesus subindo no monte em Mateus, Jesus subindo no monte em Lucas, Jesus subindo no monte em Marcos, enfim, todos eles, aí você vai ter uma compreensão geral do texto com o olhar de 4 pessoas diferentes. Então, cada pessoa vai agregar uma coisa. E quando os 4 falam, você fala, poxa, agora eu entendi. O que eu não tinha entendido em Mateus, agora eu estou entendendo em Lucas. O que eu não tinha entendido em Lucas, agora eu estou entendendo em Marcos, por exemplo. Por exemplo, tá? Eu vou ter que sair daqui, desse texto agora, Rafa, de Jó, para vocês compreenderem o que eu estou dizendo justamente com esse texto. Vamos lá para Mateus. Eu sei onde você vai chegar, mas pode ir que eu estou atrás de você. Tá, legal. Vamos lá, então. Mateus, no Monte das Beatitudes. Aí você pode abrir Mateus no Monte das Beatitudes, por gentileza, Rafa? E alguém, por gentileza, abra Lucas, onde fala do mesmo assunto. Deixa eu só achar aqui. Quem achar primeiro, fala para mim aí de Lucas. Depois do Covid, eu não sou mais o mesmo, viu? Só para vocês saberem. E eu tô me recuperando de mais um Covid, que eu peguei de novo semana passada. A Célia melhorou? Graças a Deus, tá bem agora. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus, é o Sermão do Monte e as Beatitudes, né? Isso, lá em Mateus. E aí em Lucas, deixa eu ver onde está em Lucas. Quem achar primeiro me fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. O sermão em Lucas. Quem achar me fala, por gentileza. É que eu tô achando as Beatitudes. Peguei uma Bíblia. É porque na sua Bíblia, a minha não tem referência. Se na sua Bíblia tiver referência, busca lá em Lucas. Também. Não tem? Peguei uma... Então tá. Agora tá longe que eu sair daqui. Não tem problema. Eu vou achar aqui, então. Irmão, Lucas 6,17. Lucas 6,17. Deus abençoe. Lucas 6,17. Mateus 5. Isso, beleza. Joia. Lê o primeiro verso de Mateus 5, por gentileza, Rafa. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ok, continua. Mais um. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo... Joia. Vou parar aqui. Agora, a pessoa que achou aí em Lucas, capítulo 6, verso 17, por favor, leia para mim o primeiro verso. Peraí, tem que levantar a mãozinha para a gente liberar o microfone. Quem que achou? Raíssa, dá para ver? Pode ler, pode ler. Ok. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos. E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom. Uau! Espera um pouquinho, tem alguma coisa aqui. Um tá em cima, outro tá embaixo. E um ele sobe no monte e outro ele desce num lugar plano. É isso que vocês entenderam? Olha que coisa interessante. E Jesus, vendo a multidão, Mateus, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Ou seja, ele vê uma multidão e ele sobe do monte. Só que quando ele sobe do monte, a multidão resolve não subir. A multidão fala, deixa quieto, ensinamento não é para mim. Então sobe quem? Só os discípulos. E assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Cadê a multidão? A multidão não estava mais com ele. A multidão não quis subir o monte, Rafa. Top. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E ele ensina os discípulos. Só que depois, o que ele faz? Lucas, capítulo 6, verso 17. Jesus desceu do monte com eles. Eles quem, Rafa? Os discípulos. Eles os descem discípulos. até a multidão. E parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. A multidão não quis subir. Jesus falou, vocês não vão ouvir aqui em cima? Eu desço, mas o ensinamento vai ser dado. O que eu preciso falar para vocês hoje, eu vou falar. E vocês podem ver que ele repete a mesma coisa do que está escrito em Mateus. Ele repete a mesma coisa. Ou seja, isso prova a vontade que Jesus está de levar o evangelho, as boas novas do evangelho. Então não importa se você vai subir no monte ou não. Fica tranquilo, ele desce do monte para te falar, se for o caso. Mas que você vai sair com o evangelho, você vai. Essa é a grande questão, porque ele teve uma missão, ele veio aqui para uma missão. E a missão dele era mandar o evangelho para essas pessoas. Se a multidão não te acompanhar, filho, desce, vai atrás da multidão, e foi o que ele fez. Quando eu olho para Jó, eu vejo a sobreposição dos textos. Porque se Moisés é quem escreveu o livro de Jó, minha mente começa a explodir agora. E vai fazer todo sentido isso daqui.
quando eu começo a ver. Por quê? Porque quando eu pego a Bíblia em hebraico, eu vou ver as únicas pessoas que chamam Deus de El Shaddai na Bíblia é Moisés e Jó. É louco. Agora, olha aqui para mim, tem mais. Lá no último capítulo, nos últimos capítulos de Jó, o que está escrito? Jó vai dizer assim, ó, eu antes conhecia só de ouvir. Ou seja, quem foi que falou para ele? Quem foi que falou para Jó? Se ele só conhecia de ouvir. Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Com toda aquela fé que ele tinha, ele nunca tinha tido uma experiência com Deus face a face. Era só de ouvir. E olha que coisa interessante. Onde estava Jó quando vieram dar a notícia de que os filhos e os rebanhos tinham sido eliminados? Ele estava no campo. Pode ler lá, ele estava no campo. E se ele estava na mesma região de Moisés, onde Moisés apacentava os seus rebanhos, quem é que falou desse Deus Todo-Poderoso para ele? Quem é que falou? Existe um Deus chamado El Shaddai. E olha só, a mulher dele não buscava esse Deus, a esposa dele. A esposa de Jó não buscava esse Deus, tanto que ela fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é meu, é teu. Não faz sentido para mim esse Deus. Mas para Jó fazia. Para Jó fazia todo sentido. Agora nós vamos fazer uma coisa fantástica aqui, eu quero que vocês sobreponham, tá? O que eu tô falando não é de mim, tá? Isso aqui é um rabino que fala e eu respeito muito o ponto de vista dele, por isso que eu tô compartilhando com vocês. O que o rabino vai dizer? Que em Israel tinha muito rio e lugares perigosos para se atravessar um rebanho. Vou usar um exemplo aqui do Brasil, para se atravessar um rebanho, por exemplo, do Pantanal, num rio que tem muita piranha. O que você faz? Você pega um boi que está machucado, retalha ele, passa uma faca nele para ele começar a sangrar, e joga numa parte do rio. O que acontece? No intervalo de mais de 1 quilômetro, as piranhas daquele rio vão para aquele lugar. E o rebanho passa livre pelo lado de cima. Sabe o que o rabino quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, Deus olhou para Jó e falou, ele está preparado para ser o meu boi de piranha. Enquanto ele vai ser massacrado pelo inferno inteiro, o meu povo vai passar o rio, que na verdade era o mar. Eles vão passar o mar. E sabe como que eu provo isso, Rafa? Sabe como que eu provo isso? Eu provo porque está escrito que não tinha nenhum demônio lá no Egito para endurecer o coração do faraó. Não tinha ninguém. Era o próprio Deus. E Deus falou assim, eu endureci o coração de faraó para segurar o meu povo e não deixar o povo ir, para cumprir a minha palavra nele. Ou seja, não tinha nenhum espírito lá para endurecer o coração de faraó. Precisou Deus endurecer o coração de faraó. Agora, onde estavam esses demônios? Onde estavam essas criaturas? Esperando Jó errar, esperando Jó pecar, esperando porque foi feito um trato ali entre Deus e o próprio Satanás, dizendo que se ele errar, se ele me negar, eu tiro o chapéu para você. Eu tiro o chapéu para você. Então ele deve ter chamado todo o inferno, e para isso o rabino que diz, né? Deve ter chamado tudo que é ruim e falado assim, ó, vamos esperar. Aí você me perguntou, aonde estava? Onde estava Deus quando Satanás apareceu entre os filhos? E eu vou dizer para você, dentro do Egito, porque o clamor dos filhos de Israel subiu até Deus. Quando ele estava no maior gueto do planeta, maior que o gueto de Varsóvia, que foi o gueto do Egito, em Ramsés. Quando ele estava naquele gueto, chorando, suplicando, e os clamores deles, depois de 400 anos, subiram para o céu, a amargura dos filhos de Israel subiram, foi a primeira vez, depois de 400 anos, depois de Abraão, depois de José, que eles começaram a clamar, e eu falo coletivamente, todo o povo de Israel começou a clamar coletivamente, está escrito, e quando todos os filhos de Deus se reuniram, apareceu Satanás no meio, falando, e aí? Onde que eles estavam reunidos? No maior gueto, ele estava dentro do Egito, foi ali que a presença de Deus desceu. A presença de Deus desceu ali, e foi ali que Satanás apareceu, porque onde se reúne esse povo, lembra lá em Efésios capítulo 6, os lugares celestiais? Sim. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder. Tomai de Deus toda a tua armadura, para que possais estar firmes e, havendo feito tudo, suportado tudo, ainda poder dar glória a Deus. E tomai de Deus toda a sua armadura, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, porque vós não deveis lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes da terra e os espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, acreditem se quiser, é assim que eu creio. O lugar que nós estamos reunidos aqui, embora seja de uma forma digital, é um lugar celestial, porque o nome que a gente glorifica aqui é Deus, a pessoa que nós pensamos aqui é Deus, a nossa alma está voltada para Deus, o nosso pensamento está voltado para Deus, nós estamos debruçados diante da sua palavra. Esse é um lugar celestial. A mesa da minha casa, a mesa da tua casa, quer seja uma mesa ou qualquer lugar da casa de alguém que esteja com nós, é um lugar celestial. Nós não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue,
sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas e ossos espirituais nos lugares celestiais. Porque enquanto a gente está falando aqui da palavra de Deus, se debruçando diante dela, eu tenho certeza que tem algum espírito ruim, alguma voz tentando falar, para com isso, larga disso, para que estudar a Bíblia? Essa é a luta que a gente tem que ter. E é nesse momento que nós temos que estar com o nosso capacete da salvação, protegendo a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa psique, com um capacete que bloqueia, chamado salvação. Aí, nenhum dardo inflamado pega na nossa cabeça, nenhum dardo inflamado mexe com a nossa psique, nenhum dardo inflamado vai mexer com o nosso ego, porque a nossa cabeça vai estar coberta com o capacete da salvação. Tudo isso eu estou querendo dizer para voltar de novo em Jó, que, para mim, e segundo o pensamento desse rabino, que é o que eu mais respeito, e eu não consegui ver uma explicação melhor do que essa, dizer que era justamente nesse lugar que Deus estava. E sabe onde vai cumprir essa palavra? 18 de Salmos. Em 18 de Salmos, nós vamos ver uma coisa fantástica acontecer. É fantástico, e eu vou ler para vocês. Vai acontecer uma coisa tremenda. Deus, a presença de Deus. Olha o que acontece. Salmo de Davi é o regente do coro. Palavras da canção de Davi, servo de Deus. Cantou a Deus o Senhor no dia em que ele livrou Saul de todos os seus inimigos. De Saul e de todos os seus inimigos. Davi está glorificando a Deus porque aconteceu um movimento no céu. E não foi um movimento comum na vida dele. E para mim, eu tenho certeza, assim afirmam os rabinos, assim afirmam os sábios, que esse movimento também aconteceu para os filhos de Israel no Egito. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que eu me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda. Olha, eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, de ondas de destruição, rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou armadilha para me pegar. No meu desespero, clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo, eita, agora começa, no céu, o Senhor ouviu a minha voz. E ele podia ter ficado lá do templo dele, ouvindo a voz daquele que clamou lá do templo dele. Mas o que ele faz? Ele escutou a minha voz, o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e os fundamentos dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava indignado, irado, porque ele ouviu o meu clamor. Do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saiu brasa, fogo devorador. E abriu o céu, abriu o céu, Rafa, e desceu. Ele poderia ter ficado lá, mas ele desceu com uma nuvem escura debaixo dos seus pés, voou sobre uma asa de um querubim, voou rápido, viajou em cima da asa do querubim, abriu, havia uma escuridão, nuvens grossas, cheias d'água, estavam ao redor dele, brasas, e ó, brasas, chuva de pedra. O que acontece dentro do Egito? Nuvens espessa, brasa, pedra de fogo, porque a presença de Deus já tinha descido dentro do Egito. É assim que eu acredito. Ai, nem vou falar nada, porque depois dessa aí eu vou ter caído da cadeira. Eu tô vendo essa cena. Zerou o game. Eu também, é forte demais. Aí, eu tô sentindo Deus nesse lugar. ó, E é o lugar celestial. Toda vez que eu converso contigo, você saca um coelho da cartola, mas essa daí foi demais. Glória a Deus por isso. O nosso tempo acabou, mas Sim. eu tenho direito a uma pergunta, porque eu sou seu amigo, vou escolher uma última para a gente fechar a noite. Tá bom. Espera aí, que tem que escolher bem escolhidinho. Tá. A questão de Noé e Cã, em função dele ter presenciado, de Cã ter presenciado a nudez de Noé, e a maldição acaba caindo no neto, no filho de Cã, Canaã. Essa passagem é uma passagem bastante controversa. Eu queria que você trouxesse o que os originais dizem acerca dessa passagem. O que a gente não consegue capturar porque verteu os textos e se perdeu o sentido. Tá. Qual texto exatamente você quer que a gente fale? De Gênesis. Fala aí para mim. Espera aí. Gênesis 9. Tá. Deixa eu achar aqui já.
Uhum. 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Tá. Daí para frente. Tá. Aí os irmãos, eles colocaram a capa sobre os seus ombros para não ver a nudez de seu pai. O Noé, ele se embriagou com o fruto da vide, com vinho. Ele se embriaga aqui, olha que coisa, né? Então, essa coisa, primeiro, uma coisa importante, a fermentação da uva, ela já acontecia nos tempos de Noé. Então, não era só tomar suco de uva, não. Ele bebeu e se embriagou. Então, já existia a fermentação da uva ao ponto de se tornar vinho e ao ponto de você se embriagar e cair e ficar inconsciente. Foi o que aconteceu com Noé. E aí, ele se deita nu por algum motivo, alguém que está bêbado dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. E isso era algo naquele tempo, eu já vi até algumas aberrações, eu vou dizer aqui, hein? Algumas pessoas dizendo que ele até abusou do pai dele. Não, não tem nada a ver isso. O que acontece aqui é justamente o fato de ter ido contar, de zombar do seu pai. E era uma coisa que não podia. E não é à toa que um dos mandamentos mais profundos que existe dentro da Torá, das mitzvot, são 10 mandamentos, são 613, mas quando eles se condensam, eles se transformam em 10, e Jesus depois transforma em 2. Na verdade, ele pega 5 de cima, 5 de baixo, condensa e faz 2 mandamentos. O quinto mandamento, que é honra o teu pai e tua mãe, não é só honrar no sentido de cuidar, mas é no sentido de proteger também. Proteger no sentido de não deixar que nada de mal Não, aconteça. calma. Eles violaram a lei de Violaram. Deus. Eles violaram uma lei. Cã violou uma lei de Deus que já era uma lei oral. Ele não poderia ter violado essa lei. Aí você pergunta, como assim lei oral? Agora eu vou te jogar uma e você pega essa que é forte para explodir, pelo menos para mim, tá? Nós vamos ver em Levítico os animais puros e impuros, certo? Sim, certo. Vai ser a primeira menção escrita de Torá de animais puros e impuros. Mas o que nós acabamos de ler no capítulo 7? Que Noé foi lá e separou 7 animais puros e um casal de impuro. Como ele sabia o que era puro e o que era impuro, se Levítico ia ser escrito só depois de quase 1000 anos? Sai dessa agora. Porque existia uma lei oral. Peraí, enquanto não existia a Torá dada no Sinai por Deus, você não desejar a mulher do seu próximo, como está escrito dentro das mitzvot, das 10 mitzvot, não desejar o que é do próximo, por que José correu da mulher de Potifar se não existia lei? Paulo mesmo falou, se não tem lei, não tem pecado, porque o que faz o pecado é a lei que traz que exterioriza o pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Aí eu te pergunto, será que não tinha lei? Óbvio que tinha, porque se o Criador falava com eles e dava mandamento para eles e dizia para Abraão, guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos, significa que Deus tinha uma lei oral. E essa lei oral, ela já existia desde o tempo de Noé, provavelmente até antes do tempo de Noé. E olha que coisa interessante, Deus ele tinha feito tudo de uma forma muito perfeita. Quando a gente pega a genealogia de Adão até Noé, ó, já que a gente está falando de Noé, lembra lá? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Top, né? Galera, pega essa e anota, que eu acho forte demais. Ah, mas é lindo isso daí, né, irmão? É lindo. Mas você já viram o significado desses nomes? Adão significa homem. Adá, homem. Sete, determinado. Enos, mortal. Cainã, desgraça. Maalalel, o santo de Deus. Lalel, santo de Deus. Jared, aquele que desce ou descerá. Enoque, consagrado ou ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, sem esperança, e Noé, descanso. Quando eu faço uma frase de tudo isso, ao homem está determinado ser mortal e uma desgraça, mas o santo de Deus descerá ensinando e consagrando, e a sua morte trará aos que não têm esperança descanso e conforto, Noé. O cara escondeu uma chave dentro da iniciativa dos nomes. Dentro da genealogia, e essa chave também vai estar escondida dentro dos 5 livros, isso aí você já sabe, eu já te falei uma vez. Bereshit, Shemot, que é o segundo livro, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, da onde vem o Pai Nosso, né? Abzum de Bashimaya, Netkadesh, Shemot, nome. Então, ó, Bereshit, Shemot, Vaikra, chamado, aqueles que eram chamados para
ficar dentro do templo, que era os levitas. Depois, Bamidbar, que é deserto, o período que o povo teve no deserto, que para nós é chamado de números. E depois, Devarim, palavras, que na verdade nós traduzimos como Deuteronômio, do grego e latim. Mas quando eu pego essas palavras, ó, no princípio, nome, chamou, deserto e palavras, ó, no princípio te dou um nome, te coloco no deserto, te chamo, te coloco no deserto para colocar dentro de você as minhas palavras. No princípio, eu te dou um nome, te chamo, te coloco no deserto para colocar dentro de você as minhas palavras. Lugar de crente é no deserto. E como que eu provo isso? Vamos para Lucas lá, o que está escrito a ovelha perdida? E deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela que tinha se perdido. Então, lugar de ovelha é no deserto. Quem tiver dúvida, vai em Lucas lá e olha a parábola da ovelha, que vai estar lá, que as 99 ficaram no deserto. Então, dá glória a Deus toda vez que você estiver no deserto, porque é aí que Deus vai ensinar para você as suas palavras. Pegou a chave? Quando eu volto de novo aqui para o texto de 9 de Gênesis, o que aconteceu foi que Cã descumpriu um mandamento oral, um mandamento que já existia, que era honrar o pai e a mãe. E ele desonra esse mandamento e, por isso, cai sobre ele uma penalidade. Eu vou chamar de penalidade, não de maldição, porque tem uma coisa fantástica aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção. O neto de Noé, filho de Cã, é Canaã. Canaã, aquele que ia virar a terra de Canaã, que ia ser o camarada que ia fundar Canaã, Jerusalém, Israel. Canaã. Então, o neto de Noé é o cara que funda Israel. E olha que top, Canaã vai servir os seus irmãos. Não servir no sentido de escravo, servir no sentido, sabe do quê? A palavra de Deus vai cumprir quando o povo entra dentro de Canaã, dentro da terra. Por que servir? Porque o povo de Canaã deixou as casas prontas, as fontes cavadas, os rebanhos prontos, tudo plantado. Você vai servir os seus irmãos. Quem eram os irmãos? O povo de Israel que estava vindo. Então, na verdade, o que a gente estava vendo ali era a saída de uma família, a saída de Cã, os descendentes de Cã, saindo de dentro da terra prometida para entrar os descendentes de quem? De Jafé, de Sem. Eram os descendentes de Jafé e de Sem que ia tomar conta. Mais de Sem, obviamente, para tomar conta da terra que era de Canaã. Quando ele fala servir os seus irmãos, é deixar tudo pronto. Entendeu? Olha que coisa linda. Isso, e o que nem era Tove se tornou Tove. Eu não sei quem escreveu, mas isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. A gente começou falando dessa pergunta e a gente encerrou falando do mesmo assunto. Olha que top. E o que eu acho lindo, né? Que era uma coisa que não era tão Tove, não era tão boa, mas se tornou Tove. Top. Deus abençoe pelo seu valioso mano, tempo. Amém, é sempre, amém. Você sabe que é uma alegria estar com você, né, Rafa? Você sabe que eu digo mesmo, irmão. A minha admiração é recíproca. Você é um cara muito acessível, assim. Que Deus abençoe e conserve essa disposição em passar o conhecimento. O que a gente teve aqui é uma aula que a gente vai ter que rever umas par de vezes para poder assimilar tudo que foi falado aqui. Queria te agradecer. Hoje teve um irmãozinho que eu falei que eu não... eu também tenho outro grupo, eu acabei tendo que falar para outro grupo, ó, vocês vão ter que esperar um pouquinho que eu tenho um compromisso com o Rafa, então eu vou terminar aqui e vou para outro grupo. Esse grupo aqui a gente já vai... Eu falei que eu ia começar 10h30, vai começar um pouco mais tarde. Mas depois manda a gravação dessa aula que eu vou mandar para eles. Eu acho que é importante o meu grupo saber também, tá bom? O áudio dela, se puder me mandar, tá? Tá bom, eu te mando sim. Deus abençoe, viu? Mano, você tá no meu coração. Você sabe que você é meu irmão, meu amigo, e eu tenho uma admiração enorme por você. Feliz de poder ter a honra de estar aqui no grupo de estudo de vocês. E ainda mais no grupo de estudo que é o Rafa, que está à frente como aquele que está instruindo. Então, é uma honra para mim mesmo estar participando com o seu grupo, viu, Rafa? Saudações a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus que abençoe. Fica com Deus. Amém. Queridos, a gente... Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai deixar o brilhantismo dessa aula do jeito que ele foi construído. Não vamos fazer nada de diferente. Na aula da semana que vem, porventura, se ficar alguma dúvida, vocês ratifiquem durante a semana, quando a gente abrir a live, a liberdade para as perguntas,
as perguntas que ficaram eventualmente sem resposta. Como o nosso tempo era muito pequeno, a gente acabou escolhendo um grupo de perguntas que representavam a maioria dos questionamentos, tá bom? Vamos fazer uma oração por essa festa que Deus preparou para nós. Eu estou muito feliz, porque é sempre uma alegria falar com o Anderson, ainda mais nesse assunto, que ele sobra nesse assunto. Fiquei muito contente. Peguei várias chaves aqui, espero que vocês tenham pegado também. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eterno Deus, Pai nosso que está no céu, na terra e no nosso coração, em Jesus, teu amado Filho, volta os nossos corações, mas principalmente o nosso sentimento, numa palavra de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor proporcionou para nós. As nossas dúvidas foram inteiramente respondidas, na verdade foram além da nossa dúvida. Glória a Deus. E ficou muito além da nossa expectativa. Aleluia. Graça te damos por esta oportunidade. Sim. O Senhor nos ensinar, nos admoestar com amor, com carinho. O que nós aprendemos nessa noite, nós levaremos no nosso coração o resto da nossa vida. Não porque Amém. ficou guardado algum dispositivo, não porque ficou registrado num app ou num software, mas simplesmente porque ficou cravado dentro dos nossos corações. Glória a Dê-nos Deus. uma noite de sono tranquilo, dê-nos o descanso, teu nome vai ser glorificado. Abençoa o teu filho, nosso irmão Anderson, que se dispôs a estar conosco nesta noite, separou um tempo para falar conosco, retribua o esforço e a dedicação do teu filho, guarda a sua família, dê um pronto restabelecimento, eles que sofreram com o Covid de novo, que o Senhor possa dar uma boa recuperação. Abençoa cada um que está aqui nessa live, abençoa também quem vai assistir depois, guarda, preserva e nos esconda, Senhor, até o tempo determinado. Em Jesus te agradecemos, porque Ele vive para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe a todos, a paz de Deus. Deus abençoe.